Olá, eu sou a Maria Neves e hoje serei a vossa voz nesta sessão do ciclo de entrevistas Jovens Candidaturas Autárquicas, dinamizado pelo ciclo, pelo jornal académico Voz da Academia. Aproveito para cumprimentar todos aqueles que estão a assistir em direto e, claro, todos os que mais tarde verão esta entrevista através de gravações. Muito obrigada pela vossa presença e interesse. Esta entrevista terá uma duração máxima de 40 minutos, tem como objetivo dar a conhecer as vozes jovens que se entregam ativamente ao serviço público nestas eleições autárquicas. Teremos entre 12 e 15 questões que procuram apresentar a entrevistada, tanto por um lado uma perspectiva mais pessoal, como por outro lado uma perspectiva profissional, mas acima de tudo, sem nos esquecermos das linhas orientadoras que pautam a sua campanha. Posto isto, hoje temos connosco Andréia Gouveia. Olá, Andréia. Olá, viva! A Andréia tem 31 anos, estudante do curso de Línguas e Humanidades, assessora de comunicação do Grupo Parlamentar Juntos pelo Povo, é a primeira secretária da Assembleia de Freguesia de Galba e é um membro da Comissão Política Nacional e do Secretariado Nacional do Juntos pelo Povo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E queria perguntar-lhe, agora que estamos aqui para iniciar, o que a motivou a entrar numa corrida autárquica? Houve alguma experiência que tenha sido assim decisiva? Bem, antes de mais, boa noite, cumprimentar-vos, saudar-vos pela iniciativa, é sempre muito importante este tipo de iniciativas. Eu considero que quanto mais nós envolvermos a malta nova na política, melhor será o futuro. E agradecer o convite, é sempre um gosto enorme participar deste tipo de iniciativas. O que é que me motivou? Aquilo que me motiva há 12 anos. Eu entrei para o jogo, pelo Juntos pelo Povo, ainda era um movimento de cidadãos. Nós éramos um pontinho pequenino no mar laranja da Junta de Freguesia de Galba. Nós ganhamos a Junta de Freguesia de Galba em 2009. Na altura, toda a região era PSD. Nós éramos o único pontinho verde, que é sinal de esperança. Hoje em dia somos segunda força política na região. E aquilo que motiva é o nosso projeto. Nós temos um projeto que eu sou suspeita em dizê-lo, mas acho que mudou a forma de fazer política na Madeira. Nós temos uma maneira próxima de lidar com as situações, de lidar com as pessoas, até porque nós acreditamos que é só através dessa proximidade que tu consegues perceber quais são os reais problemas das pessoas. E o que motiva isso? Eu tenho Gaula no coração, foi o meu primeiro projeto político, foi em Gaula, há 12 anos que estou em Gaula e espero que consiga continuar em Gaula, que é a minha casa. Acha que a sua juventude influencia a forma como olha para os problemas e soluções que traz para a autarquia à qual se candidata? Acho que sim, acho que é assim, eu também entrei para a política muito novinha. Eu ainda tinha 17 anos quando comecei a acompanhar o projeto do JPP em Gaula. Mais tarde, depois entrei e desde aí estou sempre ligada à política, sempre foi uma área que me fascinou bastante, porque acho que é onde tudo acontece, é o nosso palco de decisão. Por isso, é daquelas coisas que eu não consigo compreender quando as pessoas dizem eu não voto, eu não me interesso por política. Como é que podes não te interessar por aquilo que define o teu futuro? E no fundo, quer nós gostemos, se gostam ou não disto, é isto que define o nosso futuro. E portanto eu sempre fui uma pessoa muito atenta a este tipo de temáticas e pronto, e acho que isso é fundamental nós estarmos sempre atentos à parte política, porque é ela que define o nosso futuro. Muito bem. Quais são as principais medidas da sua candidatura para os jovens? É assim, nós sempre tivemos, lá está, como nós já somos poder na nossa autarquia, nós temos feito esse papel. Nós, quando iniciamos na Junta de Freguesia de Gaula, permitam-me dizer que, no fundo, o meu projeto, embora tenha algumas ideias novas, é um projeto de continuidade. Porque acho que aquilo que se tem feito em Gaula nos últimos 12 anos foi muito fundamental para também dar um exemplo, uma margem de exemplo. E, portanto, aquilo que nós temos feito pelos jovens é sempre os apoios, sejam eles diretos ou indiretos, que é isso que é necessário manter, quer através de bolsas de estudo, quer através de apoios pontuais em situações em que, eventualmente, sei lá, um aluno seja convidado a participar em algum evento, seja nacional, internacional. Nós tentamos aqui criar as condições na medida também das nossas possibilidades. Portanto, no fundo é isto, nós
quando falamos em jovens, tentamos sempre lhes dar o maior apoio possível. Agora, claro que uma junta de freguesia acaba por estar também muito limitada em termos de atuação, porque tem um orçamento muito reduzido, depende muitas vezes não só da verba do Estado, mas também às vezes, nós, por exemplo, cá na freguesia de Gaula temos contratos interadministrativos com a Câmara Municipal, e isso é que vai ajudando, mas estamos sempre disponíveis nessas pequenas coisas. Que propostas é que apresenta para que os jovens possam fixar-se e viver com dignamente no seu território? Lá está, sendo uma junta de freguesia, eu volto a referir, a nossa atuação fica sempre um bocadinho limitada. Aquilo que nós tentamos fazer é dentro das nossas competências, e a nossa candidatura é muito virada nesse sentido, que é criar condições em termos de acessibilidades, em termos de manutenção do nosso património. Gaula, nisso, é uma freguesia, permitam-me dizer, que tem crescido em termos populacionais. Nós somos uma freguesia pequenina, temos cerca de 4 mil habitantes, mas temos vindo a crescer, e isso também significa que nós temos criado aqui uma freguesia atrativa. Nós somos meio urbanos, meio rurais, e portanto nós encontramos ali um termo. Gaula vai do mar à serra, na nossa ilha, e portanto nós tentamos sempre, através da preservação do património, das acessibilidades, manter aqui sempre uma porta aberta para que os jovens se fixem. Muito bem. Na sua visão, que papel devem ter as associações juvenis, culturais e desportivas na definição das políticas locais? Ou seja, por exemplo, aqui na zona onde eu sou, nós vemos que aquilo que é todas as associações desportivas acabam por ter um grande impacto na reabilitação de jovens que vêm de meios mais desfavorecidos, por exemplo. Que realidades é que vê acontecer na sua freguesia que acha que são importantes? É assim, Gaula é uma freguesia com muita parte histórica, muito património, mas também muito associativismo. Nós, por exemplo, temos 3 grupos de folclore, por exemplo. Nós somos uma freguesia tão pequenina, temos 3 grupos de folclore que integram ali não só as pessoas mais velhas, mas também há muitos miúdos, muitos rostos novinhos a entrar nesses grupos de folclore, e acho que isso é uma coisa fantástica. Depois nós temos também um clube desportivo, que é o Clube Sport Juventude de Gaula. Por exemplo, nós, enquanto junta de freguesia, temos vindo a apoiar constantemente, e é nesta candidatura um compromisso também da minha equipa continuar a manter esses apoios, porque acho que é através desses apoios que nós também conseguimos criar uma sociedade mais justa. Acho que as autarquias têm essa responsabilidade, estarem sempre envolvidos com aquilo que são as associações e os clubes locais, de maneira a criar aqui um ramo importante. E acho que temos conseguido fazer isso. Nós temos apoiado sempre de uma forma direta e indireta, quer logística, financeira, e pronto, e vamos manter essa disponibilidade e esse canal de abertura, porque eles têm realmente, como vocês estavam a dizer, um papel muito importante, não só também na divulgação da freguesia, na promoção da freguesia, mas também a unir aqui as pessoas. Nós somos como uma grande família. Eu costumo dizer que Gaula é uma grande família. A malta conhece-se toda e, portanto, cria ali uma união muito grande, que é muito importante. Eu sei que referiu que havia também apoio financeiro e logístico. O que é que quis dizer com apoio logístico a estas associações? Ou seja, existe uma estrutura dentro da junta de freguesia para apoiar, ou são apoios pontuais? São apoios pontuais, nomeadamente em situações, vou-lhe dar um exemplo. Nós há uns tempos tivemos cá uma organização do Grande Prémio de Gaula, que é um evento desportivo, e nós colaboramos, por exemplo, com os troféus, às vezes nós fazemos este apoio logístico sempre que é possível em termos orçamentais, como é óbvio, porque acho que isso também é uma coisa muito importante referir. Nós temos que gerir a junta de freguesia ou qualquer autarquia. Eu acho que no serviço público, quando geres dinheiro que não é teu, tem que haver uma grande responsabilidade e uma grande justiça nessa distribuição. E nós tentamos sempre, na medida da nossa possibilidade, ajudar todos os grupos, sem deixar ninguém para trás, sem excluir ninguém, independentemente dos quadrantes políticos, dos quadrantes. As pessoas são sempre pessoas, e nós tentamos sempre criar essa... É assim, eu estou aqui a falar como se... Não. Também faço parte
faço parte ainda deste executivo em fim de mandato, mas quando eu digo que o meu projeto de continuidade também é este, é um bocadinho difícil, não é misturar as coisas, mas é um projeto de continuidade que é importante. Não, mas é bom ouvir, porque a verdade é que o slogan Juntos, ou seja, o nome do partido Juntos pelo Povo, não é apenas um slogan, não é apenas um chamariz, é a realidade, é o que tentam fazer, é o que tentam fazer acontecer. Não, e acho que isso é fundamental. Aliás, esse é um dos motivos que ao fim destes anos todos eu continuo com o mesmo empenho e a mesma responsabilidade no projeto, porque acredito realmente no projeto. Independentemente das pessoas claro, qualquer pessoa ou qualquer organização que envolva mais do que uma pessoa, nós temos sempre divergências e isso faz parte. Mas só uma coisa que eu acho que nós somos exemplo é que, apesar de qualquer possível divergência que possa haver, o projeto está sempre em primeiro lugar. E o nosso projeto é sempre baseado nesta coisa da proximidade, de olharmos uns pelos outros, aliás, por exemplo, a nossa campanha é baseada num porta a porta, ou seja, nós saímos de casa de manhã, voltamos à noite e nós vamos, é como se fosse não sei se vocês aí têm, mas é como uma espécie de Espírito Santo. Nós vamos de casa em casa e há pessoas que fazem muita questão de nos receber e isso é uma coisa que nos deixa muito... Nós temos sempre, aliás, o nosso símbolo é uma roda, se vocês repararem, uma roda, e a roda não está fechada, porque a roda tem sempre, há sempre alguém que pode chegar, desde que venha por bem é sempre bem-vindo. Nós não olhamos esta coisa da direita, da esquerda, do centro, se vieres por bem, se vieres com vontade de fazer mais pelas pessoas, o JPP tem sempre lugar para essas pessoas, isso é fundamental. Ok, se tivesse de eleger prioridades absolutas para a autarquia, quais seriam? Para mim, a parte social é muito importante, principalmente numa conjuntura em que eu sinto que as famílias vivem com grandes dificuldades, mesmo famílias de classe média. Nós muitas vezes esquecemos a classe média. Daí, se me permite falar, nós na Junta de Freguesia, o JPP criou agora, relativamente pouco tempo, um apoio aos materiais escolares. E esta medida, na forma de regulamento como nós fizemos, acaba por abranger uma parte da classe média, que muitas vezes são esquecidos nisto. Eu recordo-me que há muitas pessoas que nos dizem que pela primeira vez na vida tiveram uma ajuda, tiveram um apoio, tiveram um incentivo, e acho que isso é fundamental. A parte social é fundamental, a parte da educação é fundamental, e a parte da gestão do território, da parte do ambiental também é fundamental, e a preservação do património. Porque eu sou um bocado cismada com o património, porque nós somos uma freguesia que tem muita ligação histórica. Nós temos mais de 50 fontanários, por exemplo, espalhados um bocadinho por toda a freguesia. Alguns estão classificados, outros em vias de classificação. Portanto, nós temos muita cultura e acho que também é muito importante preservar essa cultura. Inclusive, nós temos esse papel. Nós organizamos muitas vezes reconstruções históricas de atividades que aconteciam na região no antigamente. Contamos aqui também com os nossos 3 grupos de folclore, têm feito um trabalho extraordinário nesse sentido. Fazemos reconstruções históricas da debulha do trigo, já fizemos dos lavadores, de levada que nós temos, e portanto trabalhamos muito assim, com a comunidade, envolvendo a comunidade. Quais são os maiores desafios agora da autarquia? Ou seja, quais os maiores desafios a passar? Eu sei que está num projeto de continuidade, ou seja, já há muito tempo que olha para eles e está pronta para os derrubar. Quais são? É assim, eu acho que o grande desafio parte também da parte financeira. Eu digo isto muitas vezes e eu acho que qualquer presidente de junta, qualquer autarca que trabalhe numa junta de freguesia, que tenha um projeto de autarquia, percebe a dificuldade que é a parte financeira e a parte dos recursos humanos. Eu, por exemplo, posso falar pela junta de freguesia de Galo, por exemplo, já lá estou há 12 anos. Nós temos muito poucos recursos humanos. Depois não há orçamento para contratar mais. Nós temos, por exemplo, a competência da limpeza de caminhos, de veredas, e torna-se muitas vezes difícil. Nós fazemos uma logística e isso permite-me dar aqui um agradecimento, por exemplo, aos nossos funcionários que são incansáveis nesse aspecto, porque muitas vezes com muito pouco eles fazem imenso, porque nós temos essa parte, essa limitação financeira. Eu acho que as juntas de freguesia, já defendo isto há imenso tempo, eu acho que as juntas de freguesia, sendo o órgão mais perto da população,
o órgão que mais está junto das pessoas, devia ter uma margem financeira para conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Porque eu noto isto, é assim, eu confesso, e sou suspeita em dizê-lo, mas a Junta de Freguesia de Galo tem uma particularidade, e a Freguesia de Galo tem uma particularidade muito grande. As pessoas muitas vezes vão à Junta que aquilo é quase uma casa para eles. E nós muitas vezes damos conta a tratar de assuntos que não têm nada a ver com a autarquia diretamente, mas que nós ajudamos as pessoas, porque é nesse sentido que nós trabalhamos. Nós temos que agregar todos, juntar todos e ajudar todos. Portanto, eu noto que o nosso maior desafio é esse, os recursos humanos e a parte financeira que nos limitam à atuação. O que é que diferencia a sua candidatura das restantes? Ou seja, o que é que seria, assim, o motivo, o diferenciador, aquilo que é, chama Olha, ponto? eu acho que é a proximidade genuína. Nós temos, e vocês também devem sentir isso nas vossas áreas, nas vossas cidades, nós temos uma classe de políticos, eu não sou política de profissão, até acho que a política nem é uma profissão, acho que é um serviço público, e as pessoas acham que quando começam a ver isto como uma forma de servir e não de servir, a coisa começa a dar errado. E acho que aquilo que me diferencia a mim e a nossa candidatura e ao próprio projeto do JPP é de facto essa proximidade genuína. Nós não precisamos de eleições para falar com as pessoas, não precisamos de... Tanto que as pessoas veem-nos na rua e já acham isso uma coisa perfeitamente normal, já nem questionam se há eleições, porque as pessoas sabem, nós andamos sempre ali, nós ao fim de semana fazemos saídas de campo, nós ao fim de semana, e esse projeto não se pode perder, porque é essa proximidade. Portanto, eu acho que aquilo que distingue a nossa candidatura das outras é essa humildade e essa proximidade que é genuína. Não, no dia 12, quando acabar toda esta confusão, nós vamos continuar as mesmas pessoas que sempre fomos, sempre disponíveis para ajudar, seja de que forma for, e com essa proximidade. Ou seja, não há um grande fato, ou seja, não há uma distinção entre agora estamos em época de campanha, temos que trabalhar muito. Aliás, existe esta piada que é as autárquicas trabalha-se, ou seja, trabalha-se muito no ano das autárquicas, não se trabalha nos outros 3. E diz que não, pelo contrário. Não, aliás, isso nem faz sentido. Aliás, eu acho que um dos grandes problemas também dos nossos projetos políticos, falando no geral, é a falta de visão a longo prazo. Eu não me importo fazer, por exemplo, uma obra ou um investimento que se calhar não sou eu que vou colher os frutos disso, será outra pessoa que lá esteja, mas se eu souber que aquilo foi bom para a minha freguesia, foi bom para as pessoas, epá, o meu trabalho está feito. E às vezes nós temos muito essa dificuldade de conseguir ver a longo prazo, porque queremos resultados imediatos no nosso mandato, nos 4 anos ou nos 12 que estamos lá, e depois acabamos por nunca olhar para as pessoas com os olhos que elas merecem ser olhadas. E acho que essa é a nossa maior, permita-me dizê-lo com alguma, não por potência, mas com alguma certeza, que o nosso projeto acaba por sempre vencer um bocado por aí, porque nós somos genuínos naquilo que fazemos. E a prova disso é que nós, em pouco mais de 10 anos, conseguimos chegar à segunda força política com verdade, com transparência, com tranquilidade, sem grande alarido. Fizemos o nosso trabalho, as pessoas... O manter a confiança, as pessoas confiarem em nós tem muito a ver com nós dizermos a verdade. Se nós dizemos, olha, vamos fazer tal coisa, aquilo não acontece por alguma razão. Nós temos a humildade de chegar ali e dizer, olha, não foi possível por esta razão. Não é fugir às coisas, não é... Nós temos que ser sempre... Em política eu acho que a verdade e a transparência são fundamentais. Como é que gostaria de ver, agora que estamos a falar no futuro e de projetar para longe de apenas destes 4 anos, como é que gostaria de ver a autarquia daqui a 10 anos? Assim, gostaria de ver muito mais dinâmica, e isso é possível, lá está, com mais meios financeiros, mais meios humanos, que nos permitam criar também outra abrangência, conseguir abranger outras áreas de atuação, porque como eu já referi, nós estamos muito limitados, as juntas de freguesia ficam sempre muito limitadas em termos de atuação pela via financeira. Eu gostava de ver daqui a 10 anos, para já, uma Gaula muito mais dinâmica, e nós temos caminhado para lá nestes 12 anos, e continuar com esta proximidade com as pessoas, porque acho que isso é a nossa identidade. E pronto, e perceber que realmente quem está acima de nós neste tipo de coisas reveja nas juntas aquilo que é a importância que elas realmente têm, que é o órgão mais próximo da população.
Quando estava a dizer que queria uma Gaula mais dinâmica, em que sentido? Ou seja, queria, por exemplo, uma Gaula mais dinâmica em termos de participação política, queria uma Gaula mais dinâmica, por exemplo, em termos de transporte, de indústrias, de serviços. É assim, eu acho que ela em termos, como eu digo, nós temos, acho eu, conseguido cada vez mais nos tornar mais dinâmicos e mais próximos, só que há sempre coisinhas a fazer, há sempre, e quando eu digo dinâmica, nós poderíamos criar aqui mais projetos que muitas vezes não são fáceis de criar, também em termos financeiros, lá está, a parte financeira choca sempre aqui. Nós, por exemplo, nós temos um evento que é o nosso maior evento em termos de freguesia, que é a Festa da Amora e da Doçaria Tradicional. Foi criada por nós, pelo JPP, quando chegamos à Junta de Freguesia. Temos vindo a crescer. E eu noto que nós temos feito sempre um esforço cada vez maior para trazer mais pessoas, um cartaz melhor, etc, etc, etc. E nós temos conseguido isso. E aquilo que eu gostava era que nós tivéssemos capacidade de fazer ainda mais. Mas muitas vezes lá está, estamos sempre limitados em termos de atuação. Portanto, aquilo que eu gostaria de ver, em termos... Porque eu acho que em termos de acessibilidades, nós caminhamos devagarinho, mas caminhamos... Por exemplo, eu lembro-me de uma altura que nós, em termos de transportes públicos, por exemplo, estamos muito limitados. Hoje em dia já temos... Isto é um passinho de cada vez. Mas a parte, quando eu digo dinâmica, era conseguir cada vez mais criar eventos, projetos que trouxessem mais pessoas à nossa freguesia. Ok, agora pensando num caso super trágico, que legado é que gostaria de deixar mesmo que não ganhasse estas eleições? O legado. Eu acho que é aquilo que temos feito. Eu acho que o nosso trabalho fala por nós. E acho que esse é o maior. Portanto, eu acho que aquilo que eu gostaria que as pessoas se lembrassem foi do trabalho que nós fizemos de proximidade, o trabalho que nós fizemos de ajuda. Não que as pessoas nos devam alguma coisa, porque eu acho que esse é o nosso trabalho. Às vezes quando eu ouço as pessoas dizer ajudámos tanta gente, sim, nós realmente fizemos um esforço e temos ajudado muita gente, mas isso também é o nosso trabalho, é a nossa missão, nós não estamos a fazer favor. Eu costumo dizer, os nossos patrões é as pessoas que nos elegeram e portanto nós não lhes estamos a fazer favor nenhum, nós estamos a lhes dar contas daquilo que é. E, portanto, acho que o legado que eu gostaria que as pessoas se lembrassem sempre, não só desta candidatura, mas do próprio projeto do JPP em Gaula, é de facto essa proximidade que nós construímos com as pessoas. Quando eu digo que as pessoas são mesmo a nossa família, são mesmo. Nós, quando não vemos alguém na padaria durante os dias seguidos, nós dizemos, bem, temos que saber onde é que anda a pessoa, porque as pessoas fazem parte do nosso dia-a-dia. Ou seja, diz que é quase uma comunidade que se constrói, ou seja, não é só uma missão política, é também uma missão social, é uma missão... E é assim, eu digo isto porque eu tenho uma ligação emocional muito grande com a freguesia. Eu digo isto muitas vezes às pessoas. Gaula tornou-se uma casa muito importante para mim e as próprias pessoas. E até porque nós temos, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Isto não acontece em mais lado nenhum. Nós temos uma freguesia que nós estamos, como já disse, limitados em termos financeiros, nem sempre é possível fazer. E vamos imaginar que precisamos de alargar uma estrada porque é importante, porque vai servir a população. E nós temos esta dinâmica porque há uma relação de confiança do JPP com as pessoas, que é, pronto, nós podemos dar tanto, o que é que vocês podem dar? Eu tenho obras em Gaula que foram feitas assim, que é, as pessoas podem dar tanto, a junta pode dar tanto, nós podemos... E essa união de esforços criou-se aqui, como eu digo, é uma família. Há obras aqui que, por exemplo, foram feitas que a junta não conseguiria suportar financeiramente, por exemplo, mas que conseguimos fazê-lo com a ajuda dos populares. E isso é uma relação de confiança muito grande, que eu não sei se calhar se outros sentarem lá terão essa capacidade, porque nós em política temos que ter a capacidade de criar pontos e de não criar muros. E muitas vezes o que eu vejo é que aquela ansiedade de ter poder e de nós esquecemos essa proximidade e isso não pode acontecer. Isto é uma mensagem mesmo bonita, o facto de saber que existe uma construção de sinergia, uma junção de esforços para que, ou seja, não é só a junta de freguesia a trabalhar, é a junta de freguesia com as pessoas para o bem comum. Não, isso sim é um projeto impactante. Quando muitas vezes eu costumo dizer, nós podemos ter divergências políticas e é normal que as pessoas tenham os seus próprios projetos, mas dizer-se, como às vezes eu ouço algumas pessoas, a Gaula parou no tempo.
Isso não é verdade, isso é faltar à verdade. Eu muitas vezes digo, epá, fica mais bonito vocês dizerem, olha, nós temos um projeto diferente, do que dizerem que não se fez nada, porque isso não é verdade. E para mim isso não me chateia a mim ser eu, porque fiz parte, ou porque, mas chateia-me porque foi uma união de esforços. E dizer que não se fez nada, dizer que as próprias pessoas não fizeram nada. E isso não é certo, não é correto. Por isso é que eu digo, é muito importante quando se diz as coisas, ter-se a capacidade de unir e de não dividir. E às vezes esquecemos disso pelo caminho. Felizmente o JPP nisso, modéstia à parte, nós somos muito... Não, é verdade, nós temos uma capacidade de tolerância que acho que é fundamental. Lá está, aquela rodinha que está sempre aberta e cabe sempre... É como o coração de mãe, cabe sempre mais eu. A crítica que fazem, a crítica que fazem sem terem noção do esforço que as pessoas também metem, não só o JPP, de onde é que ela vem? De onde é que ela surge? Surge sempre, porque nós infelizmente temos, isso acaba por ser também um bocado a minha opinião pessoal, nós muitas vezes, nós na Madeira quando eu falo em termos de região, nós temos uma dificuldade muito grande ainda, que é, eu costumo dizer que é a imaturidade política, que é, nós temos que ter a capacidade de olhar para uma proposta, a partir do momento que acabam eleições, eu acho que devem acabar os partidos, nós estamos todos unidos pelo mesmo esforço, porque quando nós nos candidatamos porque temos um projeto melhor para a nossa freguesia. Portanto, acho que a partir do momento que acabam as eleições, devem acabar os partidos. E nós temos, às vezes, quando eu digo nós, partidos no geral, alguns partidos têm uma imaturidade muito grande de conseguir reconhecer o trabalho que foi bem feito a terceiros. Por exemplo, a proposta pode não ter sido minha, mas se é uma boa proposta, porque é que não se diz que é boa? Porque é que não se diz que ajudou? E às vezes essa imaturidade política não nos permite crescer. E às vezes quando eu ouço críticas destas, não é por ser um eu teria a mesma postura se fosse uma acusação em outro partido que eu não achasse que tivesse feito mal o seu trabalho. Acho que nós estamos aqui para aprender uns com os outros. E ninguém sabe sempre tudo, ninguém está sempre certo nem sempre errado. E há sempre, portanto, quando se aponta o dedo, às vezes há uma certa injustiça nesse apontar o dedo. Agora, mudando um bocadinho de tema, para os jovens que nos seguem e querem participar mais ativamente na política, que conselho lhes dá para transformar a política e a realidade local? Olha, eu acho que o melhor caminho para se servir bem a população é dizer sempre a verdade. Dizer sempre a verdade, sermos sempre humildes e não prometer coisas que nós não sabemos se podemos cumprir. Mais vale nós dizermos, quando lá chegarmos, e uma espécie de surpresa e vamos fazer, do que se prometer, porque eu acho, e permitam-me dizer isto, eu acho que muitas vezes alguns movimentos um bocadinho extremistas que vão aparecendo significam muito, ou seja, há quem se aproveite das fragilidades da nossa democracia, que não é assim tão velha como as pessoas pensam. Nós muitas vezes esquecemos que a democracia é uma eterna construção. E se nós não formos capazes de defendê-la, e como é que nós a defendemos? É dizer sempre a verdade, é criar uma ligação de confiança com as pessoas, porque eu noto que aquilo que faz as pessoas se revoltarem, muitas vezes com alguma razão, é a inércia que nós temos em muitas áreas e em muitas... as pessoas estão cansadas muitas vezes de governantes que lá está, servem-se e não servem a população, que enganam as pessoas descaradamente. E depois surgem aqui alguns movimentos que aproveitam essa fragilidade. Portanto, eu acho que o maior conselho que eu posso dar aos jovens é estejam sempre atentos que a democracia é uma coisa muito frágil e precisa de toda a ajuda possível para continuar a crescer e a ser sustentada e que ela faz sempre muita falta, não só ao nosso país, mas ao mundo. A democracia é uma coisa muito frágil e às vezes esquecemos disso. E agora, pensando que está a falar com um jovem da sua autarquia, que apesar de ter muita vontade de mudar, não sabe bem como fazer ou onde é que o pode fazer, que conselho é que lhe daria a ele? Acho que primeiro que tudo as pessoas têm que ser pessoas informadas, porque eu acho que as pessoas quando leem, quando se informam, quando estudam, são muito mais difíceis de manipular. E lá está, e a democracia só
fica segura com pessoas assim. Pessoas com uma capacidade de pensar por elas próprias. Pensem sempre pela vossa cabeça. Aconteça o que acontecer, nunca deixem que ninguém vos diga que um caminho é errado ou que um caminho é certo. Estudem muito. A história nisso tem um papel fundamental. A história muitas vezes repete-se e é preciso sabê-la para não se deixar cometer os mesmos erros do passado. E acho que lá está. Embora eu acredite, e permitam-me dizer, que não é só na política que se pode servir a população. É uma ferramenta e um instrumento muito importante, mas não é o único. E acho que sermos jovens atentos, sermos pessoas informadas, é muito importante. Nunca nunca se desliguem da realidade do país, do mundo, da região, que isso é muito importante para formar a nossa opinião pessoal. E a opinião pessoal tem muito valor. Não é eu vou com todos. Nós temos que ter uma visão correta e pensar sempre pela nossa cabeça. Se nós pensarmos pela nossa cabeça, dificilmente vamos ser influenciados. E agora, voltando de novo então à realidade local e pensando quais são os principais desafios que um jovem que, vamos dizer, tem saídinho, por exemplo, dos 20, 21 anos, tem na autarquia? Ou seja, que problemas é que este enfrenta e como é que os pretende colmatar? É assim, hoje em dia a realidade dos jovens é muito complicada. E acho que não estou a falar de temáticas que já não tenham sido mil vezes e milhões de vezes debatidas. Nós temos a habitação, que é uma coisa que, como vocês sabem, é cada vez mais difícil, os jovens, mesmo, eu acho que o que nós precisamos é de uma estratégia a sério. O que eu às vezes noto é que a malta quer, permite uma expressão, a malta, mas querem colar pensos rápidos em problemas muito graves. Isto não é pensos rápidos, isto tem que haver uma estruturação como deve ser para resolver isso. E, por exemplo, nós aqui na região temos um elevado custo de vida. Nós somos talvez a região do país, se não me falha a memória, que tem o mais alto custo de vida. Nós somos uma ilha, nós estamos rodeados por mar. E por isso é que eu muitas vezes digo que o governo nunca cautelou essa parte, por exemplo, das ligações marítimas. Nós estamos aqui rodeados por água, que é uma ilha muito bonita, convido todos a vir visitar a ilha, mas de facto nós temos esses constrangimentos, nós temos um custo de vida mais alto, nós temos um dos mais elevados, uma das mais elevadas taxas de risco de pobreza. Isso não justifica numa região que, permita-me a expressão, se calhar o total de habitantes é um bairro de Lisboa, permitam-me essa comparação. E portanto acho que mais do que as autarquias, que acabam por ter depois um papel muito pequenino, porque lá está, nós estamos sempre limitados, quer pela nossa própria atuação de competências, uma junta de freguesia tem uma competência muito limitada nisso. Agora, em termos de governo, e é isso que muitas vezes nós batalhamos, tem que haver uma estratégia de combate, porque isso faz com que os jovens saiam. Nós muitas vezes orgulhamos de ter uma universidade com curso ABC, mas nós formamos malta para ir embora, porque não há condições de vida aqui, ninguém está para... E eu noto isso, eu tenho amigos e tenho colegas e tenho pessoas que eu conheço que acabaram por... E tenho pena, porque há bocado perguntavam-me o que é que, para fixar os jovens na nossa freguesia, mas também mais do que na freguesia preciso saber fixar os jovens na nossa região. E só vai lá com uma estratégia de governo como deve ser. Se calhar mudar o governo. Se calhar mudar o governo. Seria necessário, ou seja, não é algo que apenas a autarquia possa fazer, seria necessário também um esforço coletivo de toda a região para se poder alterar essa realidade. Sim, absolutamente. Eu acho que no que toca a grandes problemas estruturais como a habitação, o custo de vida, as acessibilidades, tudo isso tem que ser uma estratégia concertada entre os vários órgãos de poder local e poder regional, porque não há outra maneira de o fazer. Nós muitas vezes, permitam-me dizer isto, nós somos poder em Santa Cruz, na Câmara Municipal. Portanto, Gaula faz parte do Conselho de Santa Cruz e o Conselho de Santa Cruz também teve gestão do JPP nestes últimos anos. E muitas vezes acusam-nos, por exemplo, de vocês não fizeram habitação. Mas como é que nós vamos fazer habitação se o próprio Governo Regional... E nós, quando tivemos cá o Plano de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR, nós, por exemplo, tivemos um Governo Regional que limitou as candidaturas das câmaras municipais. Nós não podemos nos candidatar, e claro, como autarquia não tem verbas,
ou bem ajudar pessoas e fazer o nosso trabalho enquanto autarquia, ou bem construir habitação. Portanto, lá está, é o apontar do dedo injusto, quando muitas vezes nós sabemos as limitações das autarquias. Eu costumo dizer, eu acho que todos os políticos deviam começar numa junta de freguesia. Porque às vezes o que falta é essa escola de proximidade, essa escola política, que depois permite olhar para trás e perceber, não, eu já estive ali atrás e eu sei como é difícil, então vamos arranjar uma maneira de ajudá-los a eles que lá ficaram. Acho que tem que haver esse... Muitas vezes nós saltamos muito depressa para um degrau muito grande e não somos capazes de olhar para trás e perceber, não, isto tem uma hierarquia, mas, como eu estava a dizer, uma junta de freguesia, o órgão mais perto da população, o que é que nós, enquanto órgão superior, podemos fazer para ajudá-los? E às vezes perde-se isso no caminho. Ou seja, à medida que se vai afastando da população, também se vai afastando dos seus problemas e acaba por ficar um bocado desconectado daquilo que é, a verdade, a necessidade das pessoas. O que eu digo, o JPP nisso sempre se pautou e se calhar é por isso que nós temos vindo a ter cada vez mais o crescimento que temos, um bocadinho por toda a região e até já estamos a nos estender aí para os lados continentais. E acho que isso é essa proximidade. Essa proximidade permite ter uma noção da realidade que nunca podes decidir nada num gabinete. Tu tens que ir à rua ver, tu tens que sentir o que é que as pessoas sentem para poderes decidir em conformidade. Eu não acredito em teorias do género, pá, escreveram-me aqui num papel que isto é assim. Não, amigo, isto está no papel, mas tu tens que ir lá ver. Tu tens que ir lá ver para teres a percepção real da coisa. E isso é o que nos falta muitas vezes a alguns políticos a sair dos gabinetes, de vir cá para fora e fazer aquilo que a gente faz, que é palmilhar o território todo e ouça, o que é que você precisa? O que é que a sua região precisa? E isso faz falta. Ok, se tivesse que agora definir em 3 palavras a sua campanha, quais seriam? Humildade, trabalho e transparência. Eu, por acaso, estava à espera de ouvir continuidade, mas acho que fez uma muito boa escolha. Não, acho que a continuidade, como eu já falei sistematicamente aqui no projeto de continuidade, às vezes as pessoas pensam que mudar tudo é importante, mas não, acho que a continuidade é importante. Claro que nós vamos ter que inovar e temos aí algumas ideias, tornar, por exemplo, a junta de freguesia um bocadinho mais digital. Nós temos trabalhado muito, nós temos uma população alguma muito envelhecida e obviamente nós tentamos sempre estar presentes. Nós, por exemplo, nós criamos, quando chegamos à Junta de Freguesia de Galo, o JPP criou um atendimento descentralizado, ou seja, nós vamos ao encontro das pessoas, pagamos pensões às pessoas, medimos atenção às pessoas, os diabetes, o que vocês quiserem. E isso é importante, às vezes as pessoas vão a esse atendimento, não é porque tenham nada para fazer, é só para conversar um bocadinho. E esse trabalho é muito importante. Lá está, esse trabalho de continuidade. Eu sou alguém que não tem olhos, é que diria, vamos acabar com isto. É impossível acabar com uma coisa que faz bem às pessoas. Estou a dar um exemplo, há vários, mas esse projeto de continuidade, de proximidade é muito importante e é isso que nós queremos manter. Ok, se tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos da tua terra, prestes a votar pela primeira vez, o que é que lhe dirias? Assim, quase tocar nas urnas pela primeira vez. É assim, votar em consciência, e é como falamos há bocado, votar em consciência implica muitas vezes ler bem os programas eleitorais, porque às vezes o que eu noto é que as pessoas votam com aquilo que vem na televisão, no TikTok, no Instagram, que são ferramentas importantes, mas é importante, eu duvido que haja pessoas que leem programas eleitorais de uma ponta à outra, e às vezes isso é importante. Tu para dizeres que acreditas num projeto, tu tens que saber o que é que o projeto representa. E acho que isso é fundamental. Portanto, a todos os jovens, aquilo que eu peço é que leiam com atenção os programas, conheçam as pessoas, estejam atentos às atividades das pessoas e às atitudes também. Porque às vezes as atitudes falam mais do que qualquer palavra que se possa dizer. Mas votar em consciência é muito importante e, acima de tudo, ir votar. Só o ato em si de ir votar é fundamental. Não deixem que ninguém decida por vocês. É um direito que custou a muita gente para nós termos esse direito e então é importante usufruir dele e marcar posição. Muito obrigada, Andreia, por ter aceito este desafio e ter partilhado connosco as suas ideias, o seu percurso e a sua visão para o futuro da autarquia. Eu que agradeço o convite e espero que façam mais iniciativas destas.
talvez noutras dinâmicas, mas nunca deixem de fazer estas iniciativas que são sempre muito importantes. Não só para nós darmos os nossos projetos a conhecer de uma forma geral, mas para envolver, lá está, para informar os jovens do que se passa no mundo, isso é importante. Continuem, força, e estamos aqui sempre disponíveis para qualquer atividade. Muito obrigada. E agora Obrigada. queria também agradecer a todos os que estiveram connosco pela atenção e pelo interesse em acompanhar mais uma sessão do ciclo de entrevistas de jovens candidaturas autárquicas, dinamizado pelo Jornal Académico Voz da Academia. Da nossa parte é tudo por hoje. Despeço-me com até breve e espero contar convosco na próxima entrevista. Muito obrigada e até à próxima.